Vamos lá para mais um vídeo de análise de The God of High School. Dessa vez do episódio 11. Peço perdão àqueles que ficam esperando os vídeos do All Blue já na segunda-feira, mas como a gente agora está fazendo análise, eu preciso de tempo para trazer o melhor material possível para vocês. E que episódio esse 11, hein, galera? Aconteceu muita coisa. Fomos aí contextualizados da história, de todo o background da Raposa de Nove Caudas. Tivemos aí a continuidade e o resultado da luta de Immori versus Park Irípio. E também umas viradas de trama com o John Jugok, o neto de um dos 6 dos The Six, né? Ele vira um monstro e enfrenta o Jigol Taek, que seria o finalista contra a equipe do Jim Immori, mas acabou o torneio The God of High School, segundo o Park Mujin, porque afinal o portal foi aberto e umas criaturas aladas estão vindo aí dominar tudo, isso tudo por conta do culto Nox. Então tá um sambão, mas eu tô adorando. Vamos ver como essa primeira temporada vai terminar, né? E aquele poder do Jim Immori, o Chariok dele, ele ficou falando que não precisa pegar poder emprestado necessariamente. Parece que ele pegou um poder emprestado ali, hein? Vamos falar disso tudo e muito mais agora! Lembra de me seguir no Instagram e no Twitter, também dá like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal para mais The God of High School. E claro, lembra também de acessar o nosso link da Amazon aí na descrição, que sempre tá cheio de descontos para vocês. E comprando pelo nosso link, você ajuda o All Blue, porque a Amazon dá uma comissão pra gente. Então fortalece o canal e tua coleção. Esse episódio 11, em questão de estrutura, começa muito bem. Depois é que vai virando um sambão, misturando todos os núcleos, mas faz sentido já que estamos chegando aí nos finalmente da primeira temporada. Para começar, antes da vinheta, eu adoro essas organizações, a gente é contextualizado sobre a história da Raposa de Nove Caudas, que outrora, há milhões de anos, segundo as lendas, era aí guardião de Deus. Será que esse Deus é o Deus do culto Nox, aquele que o culto Nox cultua, né? Então, a Raposa de Nove Caudas era guardiã desse Deus, mas esse Deus começou a temer a Raposa de Nove Caudas e mandou executar ela, né? De tanto medo que o cara tinha. Mas aí a raposa se livrou, ficou indignada com aquilo tudo e destruiu metade do paraíso. E aí não se sabe o que aconteceu com a raposa, com Deus. Só sei que hoje a raposa é o Chariok de Park Irípio. O nome desse episódio 11 é Lei/Ki. Tipo, lei é você tá prostrado, tem umas cenas no hospital, né? Mas eu acho que o principal ponto desse título é quando a gente lê que a chave, Park Mujin ministrou, organizou todo o torneio The God of High School para o despertar da chave. O Park Mujin e um dos líderes, se não o líder do culto Nox, estão achando que a chave é o Park Irípio porque ele despertou o poder da Raposa de Nove Caudas, que foi contextualizada pré-vinheta. Quer dizer, pré-vinheta é aqui no canal. Pré-abertura no anime. Só que aí, o Park Irípio, com o poder da Raposa de Nove Caudas, é derrotado pelo Jim Immori. Vamos debater sobre isso. Um primeiro ponto desse episódio muito importante é que quando o Park Irípio manifesta o poder da Raposa de Nove Caudas, outros Chariok entram em ressonância com o despertar da raposa. O Jigol Taek tá na arquibancada vendo a luta entre o Park Irípio e o Jim Immori e espinhos saem de sua mão. Então, opa, tá ressoando aqui, né? E também o neto de um dos 6, né, o John Jugok, ele que tá hospitalizado por conta da sua luta anterior contra o Jigol Taek, começa a se mexer, tem um incômodo no corpo dele e posteriormente a gente vê que o cara se transforma num monstro. A continuidade da luta entre Jim Immori e Park Irípio me surpreendeu bastante, porque eu tava pensando que das duas uma, ou o Jim Immori vai despertar o seu próprio Chariok
logo depois do Park Ripio ter despertado a Raposa de 9 Caudas, ou o Jimori vai perder, e aí o Handave ganhou a primeira e o Mira iria desempatar no final, e o Jimori começaria um processo de descobrir o seu Charyeok. Acho que mesmo se ele não tivesse despertado totalmente, o princípio do despertar iria acontecer, mas nem uma coisa nem outra. Ele vai resistindo aos golpes do Park Ripio, mesmo sem Charyeok. Então é muito impressionante por parte do Jimori, ou isso seria protagonismo? Acredito que as pessoas que leram o webtoon de The God of High School já devem saber a resposta, se é um poder inerente a ele ou se é protagonismo. Ou pode não ser protagonismo numa primeira olhada nesse episódio e a gente pensar pelo lado de que o Park Ripio ainda está se acostumando com aquele poder, porque é a primeira vez que desperta. É uma surpresa até pro próprio Park Ripio. Então, vou me adaptar aqui aos golpes. Quando o Jimori se vê num beco sem saída, é aí que algo desperta nele. Não foi de pronto, foi um pouquinho depois, e aí entra naquela de que foi o princípio do despertar. O olho dele fica azul. Esses japoneses têm um quê na Europa, né? Freud explica. Em Dragon Ball é os caras virando louro, quando fica super poderoso. Aí aqui em The God of High School, o protagonista fica com o olho azul. Ok que não é japonês, é coreano, mas é tudo lá do leste, né? Então eu acho que eles têm uma vontadezinha de ser europeu, às vezes. E aí, quando o Park Ripio começa a notar que tem algo estranho, aí é que ele vai pra cima. Durante esse despertar do Jimori, a gente vê que o John Jugok, no seu leito, olha aí o título do episódio, Lei, ele começa a ter uma ressonância maior ainda e ele vê uma cruz, que é aquela cruz do olho do Jimori, e essa cruz deve significar algo mais. E aí, quando o Park Ripio vai mandar o seu golpe mais poderoso, o Jimori vem com uma mão de Buda, de Ashura. O que é aquilo, velho? Tipo, é uma técnica que se assimilou um pouco até com aquela palmada do Park Mujin no primeiro episódio. Então, será que o Charyeok do Jimori divide características com o Charyeok do Park Mujin? É louco porque o Jimori nem se tocou que ele fez aquilo tudo. Aquela palma da mão, tipo, ele não se ligou que venceu o Park Ripio. Será que ele se acha digno daquela vitória? Pelo comportamento dele, ele foi com fluxo, né? Mas eu acho que ele poderia se demonstrar um pouco chateado, tipo, pô, não fui eu. Sabe, o Jimori é um cara que gosta de lutar e parece que alguém fez o serviço por ele. Eu sei que é o Charyeok, mas tipo, pô, se ele tava meio que dormente na luta, era pra ele ficar um pouquinho chateado, mas Handave e o Mira vêm comemorar de qualquer jeito. É nesse momento do episódio que a gente descobre o nome de um dos líderes, se não o líder do culto Nox, o tal de Mandok, e ele vai embora. Ainda assim, o Park Mujin tá bastante desconfiado, ele ainda tá tramando algo, então os fiscais ainda estão apostos ali, mesmo eles tendo derrotado os Minions do culto Nox, e 2 dos 6 ainda estão apostos. O Mendigo, que já tinha atuado no episódio passado, ele se mantém no seu posto, bebendo um pouquinho, comemorando, mas ao lado dele, de vigia, tá lá mais um do grupo The Six, que é o velhinho. É depois da vinheta que tudo começa a ficar bem estranho. Primeiro, começa na normalidade. O Jimori vai até a ala hospitalar, visitar o Park Ripio. O Park Ripio tá lá com seus companheiros de equipe, a Sangha e o Hyunbok. Então eles vão conversando, a Sangha e o Hyunbok vão pegar uns snacks, né? Já que o Jimori trouxe um refri. Não sei nem se é refri, né? Um suco. O cara tá no hospital, não pode comer essas besteiras, né? E beleza, tá rolando um papo interessante, só que aí a gente vai para um outro corredor da ala hospitalar e a gente vê o John Jugok, que ressoou bastante com o despertar de Charyeok do Jimori, se transformando num monstro. E no meio da andança dele, ele é interceptado pelo Jigol Taik,
que começa a engajar numa luta. Então é Jeong Ju-gok versus Jigao Taek, round 2, já que eles tinham lutado oficialmente no torneio The God of High School e o Jigao Taek tinha massacrado o cara. E ele vai se engrandecendo apesar dos novos poderes do Jeong Ju-gok. Mas é aí que chega a vassala do Jeong Ju-gok, a Hyang-dan. E, pô, o Jigao Taek aproveita, né? Ele já espeta as mãos da moça. Quando o Jeong Ju-gok se distrai, o Jigao Taek enfia um espinho nos dois. Não mata o Jeong Ju-gok, mas quase mata a Hyang-dan. Não sei como ela não morreu. Eu acredito que é porque nos momentos finais ela foi absorvida pelo Jeong Ju-gok. Então vai nessa viagem, sabe? Tipo, o médico e o monstro. O Jeong Ju-gok, que era um personagem bem... Ok que ele tava lutando no torneio The God of High School, é neto de um dos The Six, mas é um figurante pra mim, e essa parte soou um pouco estranha, meio deslocada, tanto da estética quanto da narrativa de The God of High School. O problema é que essa luta entre o Jigao Taek e o Jeong Ju-gok vai parar exatamente no quarto do Parque Iripio. E ali a luta vai ficando cada vez mais violenta, o Jigao Taek consegue uma vantagem e, consequentemente, a vitória. É bem interessante ver que ele ergue o punho e fecha sua mão para que ele invoque e também execute a mordida do tubarão. Então ele devora o Jeong Ju-gok. E com essa mordida, Jigao Taek também amputa os amigos do Parque Iripio, a Sangha e o Hyun-bok. A Sangha perde a perna, o Hyun-bok perde o braço. Então cai naquela mesma problemática, porém de uma maneira mais elevada, de uma maneira pior que a da irmã da Sangha. Vocês lembram que tudo foi contextualizado no episódio passado, que a garota lá ficou paraplégica por conta de uma luta dela contra o Jigao Taek. E aqui o mesmíssimo Jigao Taek amputa, corta fora a perna da Sangha e o braço do Hyun-bok. Então imagina a fúria do Parque Iripio. Toda a motivação dele para entrar no torneio The God of High School era para realizar esse sonho, esse desejo aí, né, que o campeão é concedido, de recuperar os movimentos plenos das pernas da sua companheira. E agora, pô, não é só a menina que tá na cadeira de rodas, desculpa, eu esqueci o nome dela. Agora também é a Sangha e o Hyun-bok. E aí você fica, caramba, imagina como deve estar a cabeça do Parque Iripio. E mais do que imaginar, a gente vê ele transtornado, ele parte pra cima do Jigao Taek numa luta entre nêmesis. O Jigao Taek estava prometido ali, né, pra ser o finalista contra o Jim Mori, a gente fica viajando nisso. Mas caramba, pra mim a luta fica muito mais interessante sendo o Parque Iripio contra o Jigao Taek, mas eu acho que o Jim Mori ainda vai interferir aí. No final do episódio 11, o grupo The Six, pelo menos parte dele, temos pelo menos 3 aí, o grupo The Six se prepara para enfrentar Mandok e a ameaça que ele invocou. Porque vem aí umas criaturas, tipo, parecendo uns robôs. Enfim, as criaturas aladas saem daquele mesmo portal criado pelo poder do Ômega, do Mandok, e o Parque Mujin declara que o torneio The God of High School acabou. Então a gente acompanhou até as semifinais. As finais seriam, né? A final seria com a equipe do Jim Mori e a equipe do Jigao Taek, mas essa final, apesar de não ser mostrada em formato torneio, porradinha numa arena, vai ser mostrada pra gente de uma maneira crua aqui no meio dessa bagunça toda. Confere o apoia-se do All Blue aí na descrição e as recompensas. Considera me ajudar para que o canal possa continuar sempre firme e forte. Agora eu quero saber tudo o que tu achou sobre esse episódio 11, especificamente, e claro, com direito a algumas especulações para os próximos. Tipo, o que é que tu achou da história da raposa de 9 caudas enquanto guardiã traída de um deus? Que deus é esse? E a continuidade da luta entre Jim Mori e Parque Iripio, aquele começo de despertar de Charyeok do Jim Mori, o que é aquilo, que mão é aquela, é um poder que realmente se assimila ao do Parque Mujin, e o que é que o Jigao Taek quer? O cara é bastante cruel, ele é o antagonista dessa primeira temporada, ao lado do Culto Nox, mas ele chega a me dar mais ódio que a galera do Culto Nox.
E claro, né, vamos ver o que é que vai dar aí, porque de torneio vamos para um cenário de guerra entre o Culto Nox e o grupo The Six. Então comenta e até mais!